Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AgriProsa Podcast, seu espaço de conversa descontraído, mas cheio de conteúdo sobre o mundo do agro. Meu nome é Clarice, eu sou acadêmica de Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual do Maranhão, e este aqui ao meu lado é meu colega de curso e entrevistador. Sou o João Antônio Paulino, aluno do curso de Engenharia Agronômica, também pela Universidade Estadual do Maranhão. E juntos nós vamos conduzir essa entrevista que tem como seu tema central os avanços e desafios na produção animal e conservação dos recursos genéticos do Maranhão. E para isso, hoje temos a presença do professor Francisco Carneiro Lima, também carinhosamente conhecido por seus alunos como Professor Chico. Ele é graduado em Medicina Veterinária, ele é mestre em Agroecologia e ele é doutor em Zootecnia. Ele tem sua trajetória marcada pela iniciativa científica e também pela formação de profissionais da área. Seja muito bem-vindo, professor Francisco Carneiro. Uma alegria imensa tê-lo aqui conosco no AgriProsa. Eu que agradeço. Primeiramente, um bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem, né? E estamos aqui, né, à disposição para aquilo que der e esperamos colaborar durante a nossa conversa, né, com informações que venham ao encontro do tema que vocês pleitearam, e espero que seja uma conversa realmente, uma prosa, na verdade, né, interessante, que venha de fato contribuir com o cenário que vocês colocaram aí para nós podermos fazer a discussão. Obrigada, professor. Para começar, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre sua trajetória acadêmica e profissional. O que lhe motivou a seguir essa área tão importante? Olha, se nós formos pegarmos assim, questão de trajetória, eu posso levar em consideração a minha formação de onde eu venho, né? Eu nasci no ambiente rural, a minha família pelas duas matrizes genealógicas, tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe, são pessoas ligadas ao segmento primário, agricultura, pecuária, que sempre trabalharam esses segmentos de uma forma, vamos dizer assim, tradicionalistas, né? Mas que sempre me chamou muita atenção, desde criança sempre fui muito curioso, né, no ramo da agricultura e da pecuária, e esperava que eu pudesse um dia, né, chegar a concluir, fazer um curso superior, que na minha cabeça, na época, eu imaginava que eu queria ser engenheiro. Mas o tempo vai passando e você vai observando a sua verdadeira vocação. E quando eu fui prestar vestibular aqui no Maranhão, eu tinha várias possibilidades, mas eu queria fazer medicina veterinária, porque já criança, tanto eu lidava com animais criados pelos meus pais, meus tios, avós. Nas brincadeiras envolvia muito essa questão de brincar de boi de barro, fazer aquelas brincadeiras, e assim você acaba estabelecendo que você tem um perfil voltado, né, para esse segmento. E com o tempo você percebe que o nosso estado, um estado puramente setor primário, né, onde na época eu terminei veterinária em 90, a medicina veterinária ainda era muito pouco valorizada aqui para nós no Maranhão, tal qual a zootecnia, que é uma ciência nova aqui para nós no Maranhão, muito pouco conhecida. As pessoas, o tempo ainda. Se você pergunta o que é zootecnia, nos nossos trabalhos aí que envolve extensão, pesquisa, as pessoas, o produtor rural às vezes não conhece. Então a minha trajetória aqui na UEMA, ela começa com a graduação 86-90 no curso de veterinária. Depois eu me dirijo para Uberlândia para fazer, né, residência médica veterinária. Ali eu percebi assim, a grandeza da medicina veterinária, especialmente a produção animal, que eu sempre imaginei quando eu era criança, né? Eu via assim, os estabelecimentos rurais em Minas, tudo dentro do que seria perfeito, né? O sistema de criação funcionando, gado de leite, gado de corte, caprino, bovinos. E aí eu, me encontrei, era isso que eu queria fazer. De fato, eu não tenho assim nada que eu possa, eu podia ter feito outra, não. Ou eu seria médico veterinário, ou eu seria zootecnista, talvez agronomia. Mas assim, a parte animal sempre foi o que muito me seduziu. Bom, entrei na UEMA, essa ida a Uberlândia, né, essa passagem por Uberlândia me abriu portas para que eu chegasse a ser professor. Fui convidado em 92
A residência foi de 90, 91 e tinha até 92, mas no meio da residência eu tive que deixar para vir ocupar aqui um espaço de um professor que tinha aposentado, um ex-professor nosso, na área de bovinocultura. Passei aqui uns 10, 12 anos como professor substituto, fazendo esse seletivo, até que chegou a minha vez, como teve concurso para a disciplina que eu faço hoje, eu fiz, fui aprovado, e a partir de lá continuo, fiz mestrado aqui na agroecologia, que me deu muito alicerce nessa questão da agricultura, no sentido de conhecer mais sobre solos, sobre fisiologia vegetal, ou seja, foi um complemento substancial que, graças a Deus, em sala de aula, quando nós estamos trabalhando, sempre você não fica preso a um conhecimento específico, você tem uma abordagem mais ampla, mais holística até, por conta dessa possibilidade que a agroecologia nos possibilitou. E aí, quando eu fui para Jaboticabal para fazer o doutoramento, na área realmente de produção animal, mas assim, vejam, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu fiz ela voltada para recursos naturais do Maranhão. Eu trabalhei, a minha dissertação foi em cima de sistema silvopastoril. Eu não sei se vocês já ouviram, que é um sistema que entra nessa questão de sustentabilidade, né? Que nesse caso eu trabalhei com uma árvore nativa do nosso estado chamada bordão de velho, é uma leguminosa. Bordão de velho, bastante conhecida. Presente em ecossistema de pastagem, e que eu criança via muito meus avós preparavam o animal, botavam lá o jacá nos burros, vamos catar a fava de bordão. Para quê? Para botar para o gado, quando o gado vinha do pasto, botava nos coxos e o gado melhorava, as vacas melhoravam a produção de leite, né? E é uma vagem muito cheirosa, o leite também pegava um pouco desse gosto, daquele cheiro. E quando eu tiver a oportunidade, por que não testar essa vagem, uma vez que nunca ninguém fez nada a respeito disso? Sim. Aí eu fui usar esse meu conhecimento da infância. Conhecimento empírico, né? Que já tinha. Sim, esse tradicionalismo, assim, se usa porque tem valor. E ela é cheirosa, é adocicada. Bom, eu botei a proposta para o meu orientador, ele aceitou. E aí, nesse conjunto, nesse contexto, eu fiz a experiência usando a vagem no desempenho de ovinos criados, ou seja, a experiência ovinos intensivamente, né, criados intensivamente. Claro que antes a gente fez a abordagem da bromatologia da planta, para ver até que ponto ela tinha, o que ela tinha de nutriente, algo em torno de 17,5% de proteína bruta, que é algo satisfatório para uma planta nativa. E os animais tiveram um resultado, um desempenho interessante. Foi o primeiro trabalho aqui inédito no Maranhão sobre essa questão dessa integração, porque é um sistema silvopastoril natural, né? Você não precisa plantar a árvore, ela já está presente na pode ser uma planta nativa. Sim, e também a importância disso era para que eu pudesse levar naquilo que eu faço em termos de extensão, essas alternativas. Olha, não corte o bordão, preserve. Vamos conservar porque ele é um adicional à alimentação animal, à nutrição animal, não só para animais domésticos quanto silvestres também. E assim foi. Aí eu tenho muito orgulho de tanto a minha dissertação quanto a minha tese, elas foram trabalhadas com recursos naturais. A minha tese foi em cima da janaúba, por meio também de observar na extensão, o criador, eu uso muito aqui, eu não uso remédio nos meus caprinos, eu uso a casca da janaúba, eu piso ela e boto na água e os animais não adoecem. E de fato, os animais lá com uma condição muito bacana, então por que não estudar a fitoquímica da janaúba para ver o que ela tem de fato e levar isso para uma experiência que tire a condição de empirismo e leve para a condição científica. E assim foi minha tese de doutoramento, que também leva esse indeditismo. Foi a primeira vez que a janaúba foi utilizada como antihelmíntico, né? E por mais que eu não tenha publicado esse trabalho, assim, tornado ele assim, artigos, sequenciado, dá uns 6 artigos, mas assim, na biblioteca da Unesp, onde o trabalho fica disponibilizado para o mundo inteiro,
Eu fiquei feliz um dia desse, eu procurando alguma coisa. A tese já foi vista no mundo inteiro, da Índia à China, a Europa, a Austrália, ou seja, o mundo todo já conhece a tese em diferentes línguas. Eu até brinco assim, olha, o pessoal fica, tem que fazer publicação em língua estrangeira. Que língua estrangeira? Eu, para fazer esse trabalho, tive que traduzir um bocado de texto em inglês para chegar. Agora, quem quiser, traduz o meu para poder chegar e também ter o trabalho que eu tive. Mostra a grandeza do seu trabalho, né, professor? Sim, mas é isso. E nos últimos anos, a conservação dos recursos genéticos ela tem ganhado destaque, né? Sim. E quais são os principais desafios e oportunidades que você identifica neste campo e especialmente no contexto da produção animal? Meus queridos, olha, assim, conservação animal é algo, e produção animal é algo que no nosso país, eu me criei quando eu me entendi por gente. O Brasil estava, aliás, o Maranhão estava passando por uma transformação onde raças, assim, bovinas, caprinas estavam adentrando, tipo o Nelore, o Gi estavam chegando, e o gado pé duro nativo estava sendo engolido por essas raças, ou seja, absorvidos, né? O cidadão comprava o touro Gi, o Nelore botava no rebanho de vacas pé duro, e com o tempo, né, as gerações que iam nascendo e perdendo a característica básica do pé duro. E por que isso aconteceu? Por essa pergunta que você fez. O criador, pela falta, assim, aliás, na tentativa de melhorar a produtividade, mesmo uma produtividade familiar, como o pé duro tem um porte pequeno, então o Nelore e o Gi um porte maior, então assim, vamos botar o reprodutor para aumentar o tamanho das crias e nós temos mais rendimento, que é a questão da produção. E isso foi feito. Como o zebu veio da Índia, que é de uma região tropical, tal qual nós temos aqui no Maranhão, no Brasil, em boa parte do Brasil, então o gado zebuíno se adaptou muito bem. Na verdade, até melhorou as qualidades produtivas, porque na Índia o gado é sagrado, as pessoas não criam com um viés de melhoramento genético animal. Aqui no Brasil já é bem mais diferente. Não fornece as condições necessárias, sim. Né? Como e aí, alimentação. Sim. Aí com isso, essas raças localmente adaptadas, tanto na espécie caprina, bovina, suína, equina, foram desaparecendo pelas raças exóticas, foram sendo substituídas pelas raças exóticas ao longo do tempo. E mais recentemente, já agora no final do século XX, né, começa o mundo, por meio aí da FAO, né, começa um trabalho assim revolucionário de conservação de raças, de espécies domésticas pelo mundo, assim, não só no Brasil, mas em diferentes partes do mundo. Por quê? Porque essas raças, elas guardam muita informação genética de importância, sobretudo a adaptação. Para vocês terem uma ideia, esse gado curraleiro pé duro que eu estou falando, que é uma raça, somente em 2011 é que o curraleiro é reconhecido como raça, sendo que é uma raça que foi introduzida no Brasil, não como raça pura, mas assim, os seus ancestrais vieram da Península Ibérica, Portugal principalmente, aqui miscigenaram, formaram esse tipo muito específico para a região Nordeste, e só após praticamente 500 anos é que esse material genético ele é reconhecido como raça. Por quê? Porque quase desapareceu, sendo absorvido pela genética do zebu, e quando se criou a FAO criou esse mecanismo de conservação de raças domésticas mundo afora, o nosso curraleiro tinha quase desaparecido. Não tinha uma população que fosse suficientemente grande para podermos fazer o registro junto ao Ministério da Agricultura. Então era preciso criar associação, era preciso de um quantitativo populacional, de um efetivo grande para poder resgatar a raça. O fato é que hoje se conseguiu fazer isso. Quando você chega para as pessoas de mais idade, meus avós, que já não estão mais vivos, mas meus pais, e mesmo no interior, aqui na região aqui dos Lençóis, onde ainda tem pé duro curraleiro, o pessoal diz, não, aqui quando você abate um bovino pé duro, a disputa por um pedaço da carne é grande, porque a carne é muito saborosa, carniça aquilo outro. Sabor diferenciado. Então, assim, o Maranhão é um estado muito rico
talvez um dos estados mais ricos do Brasil seja o Maranhão, porque ele compõe diferentes ecossistemas, né? O Maranhão não é norte, o Maranhão não é nordeste, o Maranhão não é sudeste, não é centro-oeste, ele é uma porção do Brasil, muito bem localizado, que pega um pouco do norte, pega nordeste, pega centro-oeste, Cerrado, Caatinga, né? Um pouco de Amazônia. A mistura do Brasil. Sim. Todo, né? E floresta, matas de cocais, que faz dele, assim, grandioso. Mas, em contrapartida, ele é muito pobre do ponto de vista, em termos de técnicas. Ele nunca foi gerido por nenhum governante que tivesse um olhar diferenciado para o setor primário, vendo essa riqueza. O gado curraleiro pé duro começa um resgate. Nesse momento, nós temos um projeto lá em Paulinho Neves que, sexta-feira agora, eu estou descendo para lá com a turma para apresentar lá, fazer uma palestra sobre inseminação artificial, para ver se conseguimos tocar no coração lá do pessoal sobre inseminação, adquirir o sêmen de animais, de touros, e colocar naquelas vacas que ainda tem uma genética curraleira, para ver se criaria um nicho de mercado diferenciado, até porque ali é uma região de muito turista, e se você associa que o boi que nós brincamos no Maranhão nesse período agora do ano, o Bumba Boi, nada mais é do que o curraleiro pé duro, ou seja, a representação do nosso boi. Ele não é o boi de Parintins que tem giba, tem barbela. Ele é um boi que não tem giba, não tem barbela, porque ele é europeu. E esse europeu é o curraleiro pé duro, que é uma raça nordestina e que nós não estamos sabendo aproveitar. Assim, criar-se um nicho de mercado para quando o turista que vai para a região dos Lençóis, você tem lá um restaurante que diga, olha, aqui serve a carne do gado curraleiro pé duro, do boi curraleiro pé duro, que é o boi que vocês acabaram de assistir, que a Catirina desejou comer a língua, tal. Então é preciso criar algo diferenciado. Uma coisa típica, né, do Maranhão. Sim, tal, com certeza. Associar, porque o produtor rural, para assim finalizar o que você perguntou, infelizmente para nós no Maranhão, os resquícios de animais com uma genética mais primitiva estão nas mãos ou está nas mãos de produtores assim que analfabetos que não têm nenhuma leitura sobre a importância de conservar essas raças. Eu finalizei um trabalho em 2022, 2023 dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, justamente vendo esse material genético, caprino, ovino, bovino, suíno, aves, que tem origem na colonização do Brasil. Lá você encontra resquícios desse material genético, mas muito diluído porque são criados misturados juntos, não tem um trabalho de seleção em cima, não. Essa cabra é moxotó, essa é canindé, não, tudo é misturado. Então cria-se um caldeirão de animais mestiços, mas como a genética ela é muito forte, você vai encontrar indivíduos que mantêm um padrão mais voltado para uma raça A, para uma raça B e assim sucessivamente. Professor, a gente ouviu muito sobre a importância do curraleiro pé duro, né? Quais seriam as outras raças nativas ou adaptadas que também teriam essa importância socioeconômica e ecológica aqui para nossa região do Maranhão? Para nós, aqui, assim, em termos de animais, que nós chamamos hoje de, o que era chamado de nativo, hoje é chamado de localmente adaptados, além do curraleiro no mundo dos bovinos, o curraleiro seria o mais específico, né? Que ele é mais, assim, nordestino. Mas nós temos também, lá no Pantanal, nós temos o boi pantaneiro, o gado pantaneiro, né? Nós temos, na região sudeste, a raça caracu, que está mais voltada para Minas, São Paulo, né? Nós temos o crioulo lagiano lá na Santa Catarina, na região sul, mas para nós, assim, o substrato genético que nós temos realmente é o curraleiro. Nesse momento, aqui no Maranhão, no Tocantins, já está no mercado, vamos dizer assim, um boi tropical. Quem é o boi tropical? É uma nova raça sintética que foi utilizada na formação da raça. A Embrapa Meio Norte é responsável, juntamente com criadores, por essa nova raça. Então tem a genética do curraleiro, tem a genética do Nelore, tem a genética do Angus, e a genética,
Deixa eu tentar aqui lembrar bom, não lembro agora da outra que vai compor. São 4 raças que vão formar o boi tropical. E o curraleiro ele entra justamente para dar resistência, para apresentar o que nós chamamos de rusticidade no geral, né? Sim. Para essa nova raça que é o boi tropical. Então, assim, para outras espécies, no caso do caprino, nós temos a raça Mochotó, nós temos o Canindé, nós temos o Maroto, nós temos a Repartida, nós temos a Graúna, que é uma cabra. Todas elas são pequenas, né, mas guardam muita rusticidade, muita resistência a Hector, a endoparasitas principalmente. Eu levei em 2016 um cabrito lá da Queimada dos Britos, interior do Lençóis Maranhenses. Eu adquiri esse animal, levei e coloquei no meu rebanho caprino, que tem como base genética o boé. E o que esse cabrito deu? Ele tinha muita genética mochotó. Eu já tirei do rebanho, que já estava cobrindo as filhas, mas ele deu muita resistência ao meu rebanho. Hoje eu faço pouco uso de produtos assim, no caso de controle de verminose, e eu percebo assim muito vigor, né, naqueles descendentes que esse animal deixou, esse reprodutor deixou dentro do meu rebanho. Então isso é importante, você fazer essa mescla de raças adaptadas com aquelas não tão adaptadas, como é o caso do boé, para que você possa trazer para a tua realidade, né, sobretudo a criação familiar, que envolve pessoas que desconhecem e querem adquirir animais muito melhorados, e que o próprio cidadão não tem condição de manter essa hierarquia genética diferenciada. Sábado eu estava no interior e chegou, o meu vaqueiro já tinha me ligado: rapaz, tem um rapaz querendo comprar umas marrãs de cabras. Eu digo: rapaz, eu vou estar aí esse final de semana, disse para ele aparecer. Aí o rapaz apareceu, já com uma gaiolinha para levar e tal. Aí quando ele chegou lá, eu tinha separado as marrãs. Não, eu quero boé. Aí você olha para o cidadão e diz: você já criou boé? Não. E por que você nunca nem criou caprino? Vai querer criar boé, que é uma raça extremamente elevada, exigente, é muito, assim, tem aquela fragilidade orgânica, no sentido de qualquer parasitismo intestinal, muitos dos animais acabam sucumbindo, e são exigentes sobretudo na questão nutricional, né? Mas ele: não, eu quero que tenha a cabeça preta ou amarela e tal. Eu digo: então tá, porque eu particularmente, eu tenho formação, mas eu não crio na minha propriedade, no caso caprino, animais puros. Por quê? Porque são muito exigentes. Eu não estou lá para dar essa assistência 24 horas. 24 horas. O sistema que eu tenho, a minha realidade não permite criar animais que sejam tão, né, melindrosos, no sentido de exigir mais. Aí é isso que falta, né? Falta chegar às pessoas, elas vão muito pelo modismo, mas acabam não se atentando à realidade dele, né? Porque ele não tem condição de fazer esse tipo de criação, é só gastar dinheiro comprando animais caros, mas que não consegue ter a resposta que eles buscam. Eu falo muito, como eu estava falando para vocês, ali nos Lençóis, assim, durante essa pesquisa de 2022-2023, me cortava o coração de ver naqueles rebanhos nativos, o pessoal, os criadores, levando reprodutores boé para aquele meio. E quando se perguntava o porquê, aí vem aquela questão da posição que você perguntou: porque essas cabras nativas são muito pequenas, aí a gente quer melhorar, nós queremos melhorar o tamanho, o porte. Mas assim, olha, aqui vocês têm o quê? Recursos naturais. Lá não tem condição de plantar nada em termos de gramíneas cultivadas, tudo é nativo. No Parque Nacional dos Lençóis, os rebanhos se alimentam da polpa do cajuí, de guajiru, de mirim, fruto, ou seja, trepadeiras, frutos nativos, né? Folhagens também de nativos, seja herbáceas, arbustos ou arbóreos, que vão compor a dieta, mas é 100% natural, não é nada cultivado.
Então, como trazer uma raça como o boé, como o dorper da espécie ovina, para um ambiente desse que são raças acostumadas a ser tratadas em coxas, com ração, com pastagem cultivada. A sorte, eu não vou dizer, não estou colocando aqui, é que esses animais não resistem à pressão do ambiente. Então, assim, em pouco tempo, eles começam a sucumbir e começam a emagrecer, né? Aí vem a óbito. A qualidade nutricional é diferente, né? Do que é exigido. Sim. Eles são muito exigentes, aí eles não tem nada... Eles vão pelo modismo, porque vê alguém, aí vê o bicho nutrido e tal. Só que ele não tem condição de nutrir da forma como eles veem. Aí acaba não dando muito certo. Às vezes também é pela falta de conhecimento, né? E não tem aquela assistência. Falta informação. Exatamente. Nesse momento eu estou em débito com essas comunidades, que eu fiquei de voltar com os alunos para falar mais a respeito, porque o trabalho, sobretudo, era uma pesquisa, mas o foco dela era levar para o homem do campo, não só pegar a informação e publicar, mas ir para ele, com ele lá e dialogar e mostrar, né, quais caminhos seriam, né, percorridos a partir daquela investigação. Por fim, professor, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os produtores, os estudantes e profissionais que nos escutam e atuam ou desejam atuar na área da produção animal e na conservação dos recursos genéticos? Olha, a mensagem que nós deixamos para vocês e para quem nos ouve, para quem nos vê, é que tudo na vida é desafio, né? Aliás, a concepção já é um ato de desafio, ou seja, o espermatozoide, quando fecunda um óvulo, quando o óvulo ele faz a seleção daquele espermatozoide que ele quer fazer acontecer a vida, já é um desafio. A gestação é um desafio, nascer é um desafio, crescer é um desafio. Então tudo na vida é desafiante. E ser um profissional na área de agrárias, agronomia, zootecnia, veterinária, engenharia de pesca, técnico agrícola, não é fácil, porque você tem que enfrentar o produtor tradicionalista que ele veio, ou seja, não é que ele seja culpado, ele herdou dos seus antepassados aquela forma de cultivar o feijão, o arroz, aquela forma de criar a cabra, o suíno, o ovino, o bovino. Então, eu sempre digo que não existe a academia, a universidade, ela não nos prepara para que nós possamos chegar e impor. Eu sempre deixo para os meus alunos que nós temos que, chegando no ambiente rural, nunca tente transformar aquela realidade que você não conhece. Conheça a realidade, adapte-se à realidade daquele cenário, seja na produção animal ou na produção vegetal, e aos poucos você começa a introduzir o seu conhecimento por meio de resultados que você faça dessa maneira. Eu vou lhe auxiliar a fazer para o cidadão ver a resposta, porque se você chega só com a nossa cartilha acadêmica em cima, porque não existe sistema de produção perfeito. O melhor sistema de criação é aquele que o produtor, seja ele o produtor industrial, seja ele de subsistência dentro da agricultura familiar, ele se ajusta àquela realidade. Então nós, como técnicos, precisamos conhecer a realidade desse produtor, termos a humildade de, quando o cidadão chega até você, muitas das vezes até dizendo que você está fazendo a coisa errada, você baixar a cabeça, não entrar no atrito, né, para não criar confusão maior, mas você convencer o cidadão por meio de resultados. Esse é um fato. E eu sempre coloco também para os alunos, sobretudo tem uma temática chamada Sistema de Criação Animal, que é preciso que nós tenhamos isso como uma oratória presente no nosso dia a dia. Em produção animal, em produção vegetal, não é como matemática. Por quê? Porque sistema de criação não é, vamos dizer assim, estático, ele é dinâmico. Então eu sempre digo, em produção animal e vegetal, 2 mais 2 pode ser 4, 2 mais 2 pode ser 3,
2 mais 2 poderá ser 5. Se você chega e muda o sistema para melhor, você tem o 5. Se você chega e deixa o sistema como ele é, você tem o 4. Se você chega, não consegue mudar, consegue abaixar o que ele tinha lá, você trabalha no 3. Então, é preciso que nós observamos que a empresa agropecuária, a empresa em termos de agricultura, ou sistema de criação, é empresa, seja ela familiar ou seja ela industrial, mas são empresas. A gente tem que botar o nosso negócio para funcionar.